entrevista VIP comigo, Daniela Milhazes. Se você gostou, deixe seu like, que é super importante para a gente, e inscreva no canal. Semanalmente vocês vão receber novos conteúdos. É muito comum ouvir de mulheres que foram agredidas que os companheiros no início da relação não eram agressivos. Elas diziam até que eles eram carinhosos e amorosos. Mas como identificar que a relação pode ser perigosa? Tem como saber antes de sofrer a primeira agressão? Quem vai explicar para a gente hoje é a psicóloga Monique Frota. Ela é especialista em psicologia clínica e jurídica e pós-graduanda em terapia cognitiva e comportamental. Olá, Monique, tudo bom? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Monique, qual o primeiro indício que aquela relação vai ter problema? Na realidade, todas as situações de agressão, de violência doméstica, elas seguem um caráter cíclico. Esse caráter cíclico da violência, ele engloba diferentes fases. Dentre essas fases, nós temos a fase de lua de mel, a fase de aumento de tensão e de explosão. Essa etapa que é narrada pelas mulheres, né, que viviam bem, que o companheiro era amoroso, carinhoso, afetuoso, e posteriormente a essa mudança de comportamento é justamente em decorrência desse ciclo de violência. Então a gente tem um casal que vive em harmonia, porém com situações do cotidiano, dificuldades financeiras, conflitos, diferenças individuais, mas com a dificuldade de articular as diferenças, de compreender o lugar do outro, de abrir mão de algumas coisas pelo bem comum, acaba havendo esse aumento de tensão. E posterior a esse aumento de tensão, ocorrem os episódios de violência. A princípio, esses episódios de violência, por vezes, são agressões verbais, desqualificação da mulher, humilhação, né? Cerceamento da liberdade dela, subjugar seus gostos, suas características, sua aparência, seu desempenho como mãe, para que posteriormente passe para as agressões verbais e até físicas. E qual a sua opinião sobre esses homens que são ciumentos demais? A pessoa que a gente vê, né, que é dito na sociedade como uma pessoa ciumenta, muitas vezes ela tem internamente questões não resolvidas pessoais e que são expressas a partir desse ciúme. Essa situação de ciúme, por vezes, esconde uma autoestima baixa, uma falta de valorização pessoal, uma insegurança, uma irritabilidade, né, dificuldade de lidar com frustração, com o não, com as dificuldades do dia a dia. E em algumas ocasiões, diante de uma recusa, diante de um conflito, se recorre a pressões psicológicas ou agressões como forma de condicionar o comportamento do outro para fazer aquilo que eu quero. Então, assim, algumas vezes as pessoas que são ciumentas, como a gente diz, elas estão, na verdade, com dificuldades interpessoais e que podem, sim, em alguns casos, estarem relacionadas a situações. E existe até aquele ciúme que fala assim, é um ciúme saudável, ou é um ciúme doentio, né? E às vezes a mulher, talvez é até ingênua e fala assim, mas esse ciúme dele é porque ele me ama demais. Sim. E essa questão da justificativa do ciúme, ou a justificativa de uma agressão por causa da bebida, ou a justificativa por causa da roupa, é um quadro também que é comum dentro desse ciclo de violência que a gente falou. Então, assim, quando acontece a agressão, é comum que o agressor peça desculpas, seja porque ele percebeu que ele perdeu a mão, que ele exagerou, que ele passou do limite, ou seja, principalmente pelo medo de ser responsabilizado legalmente por aquela conduta que é uma conduta criminosa, né? E ele sabe disso. Então, muitas das vezes ele pede desculpa. Dentro desse ciclo de violência, a mulher busca justificativas para essa situação, né? Para aceitar, pensando no relacionamento, pensando a própria culpabilização da vítima de violência, não só violência conjugal, mas outras situações de violência também. A sua resposta remeteu até aqui uma pergunta de uma seguidora, que ela diz, meu marido quando bebe, ele fica muito violento. A bebida pode potencializar o ciúme ou algo mais sério? Isso também é indício que no futuro pode ter problema? A bebida, né, o uso de substâncias como álcool e outras drogas também lícitas, né, ela pode estar relacionada sim a situações de violência doméstica.
O que acontece? O álcool, ele é uma substância psicoativa, é uma droga que ela vai ter uma interação no sistema nervoso central, ela é uma droga depressora do sistema nervoso central. E dentre as tantas situações e tantas consequências do uso do álcool, além da perda de reflexo, entre outras coisas, a gente também tem uma diminuição daquele senso crítico do indivíduo. Por isso que é muito comum as pessoas, por exemplo, ingerirem bebida alcoólica e dirigirem e falar, não, mas comigo não vai acontecer, eu não vou sofrer acidente, né? É o mesmo mecanismo. O que acontece? Por vezes a pessoa tem uma diminuição desse senso crítico e também se diminui a sua capacidade de lidar com essas frustrações que já estão lá dentro. Então, na verdade, tem situações que são internas, como a gente falou mais cedo, né? Não muito bem resolvidas, e que diante do álcool estar presente no organismo, eu sem esse senso crítico, sem o medo do que as outras pessoas vão falar e das responsabilizações que podem acontecer, acaba que sai tudo de dentro de mim, né? Sem esse filtro. E aí, por vezes, acontecem situações de agressão. Infelizmente, é muito comum, né? Como eu trabalho com essa situação de violência, né? Com atendimento de vítimas há algum tempo, eu vejo que é muito comum situações de agressão estarem relacionadas ao uso de álcool. Principalmente aquelas agressões físicas, comumente tem o uso de álcool, que é uma substância lícita, sempre né? bota a culpa no álcool. Mas uma pessoa que não tem, né, esse instinto violento, se ele beber, não vai acontecer nada, né? Então, isso, o álcool ele tem um efeito, porém, não é só o álcool. Tem pessoas que bebem, cada organismo é único, Que né? fica feliz. Que fica feliz, que fica que rico. fica sociável. Tem pessoas que já se isolam, né? Então, assim, não deixa de ter uma personalidade o indivíduo. Ele vai ter essa atuação, principalmente no lobo frontal, né? Então, vai diminuir essa capacidade da pessoa de questionar algumas coisas e aí a pessoa, por vezes, toma algumas posturas das quais ela se arrepende. A gente está falando da agressão, mas a gente pode usar isso para diversas outras situações, né? E quais as razões que levam o homem a uma violência contra a parceira? Né? E por qual razão ela fica no convívio com ele ainda? Existem aspectos individuais, né? Características individuais de personalidade, por exemplo, dificuldade em controlar impulsos, intolerância à frustração, uma autoestima muito baixa, várias coisas, né, que podem influenciar nesse sentido. E questões sociais e culturais também. Nós percebemos que apesar do nosso planeta ser tão grande, né, a violência contra a mulher ela acontece em diferentes localidades, diferentes culturas, independente de classe social, de poder socioeconômico, até de escolaridade, né? Então, assim, vários aspectos interferem. Questões culturais também têm um peso, né? A gente vem de um país, vive num país que até algumas décadas atrás, né, as mulheres elas não tinham os mesmos direitos que os homens, né? Isso teve foi pontuado de uma forma diferente a partir da Constituição de 88, mas até o século passado ainda se tinha uma posição diferenciada entre homens e mulheres. Então a mulher é subjugada a seu pai e irmãos e posteriormente ao marido, né? E isso também traz alguns resquícios, né? Por isso que a gente vê algumas situações de homens que ainda veem, apesar de hoje termos mais informações e de termos mudado até legislações a respeito disso, ainda tem lá no fundo uma visão de como se a mulher fosse um objeto, né? Então isso também influencia, né? Questões culturais também. Então são vários aspectos, individuais e coletivos, né? Culturais também. E quais as razões dessa mulher voltar a conviver com o agressor? Isso infelizmente é muito comum. Existe justificativa para isso. Na realidade, existem vários fatores que podem contribuir para que a mulher tenha dificuldade de sair desse ciclo de violência. Para começar, a gente não pode esquecer que é uma relação afetiva, né? É um relacionamento que em algum momento trouxe coisas positivas também. E que essas coisas positivas, posteriormente, né, começaram a ocorrer antes de agressões e posteriormente agressões, né, como a gente falou, desse ciclo, né, dessa situação de lua de mel, agressão e tensão. Então, essas mulheres, elas têm uma relação afetiva com esse homem. Muitas das vezes, elas têm uma dependência até financeira, emocional. Então, essa separação, ela vai implicar, às vezes,
em perda de patrimônio, em um receio de uma exclusão social, ou de ser apontada ou criticada por um divórcio, né, por findar um relacionamento. Tem questões pessoais, religiosas, né, que estão relacionadas também a essa manutenção. Muitas vezes essa mulher, né, não só ela, qualquer um inicia um relacionamento para ser feliz e estar com aquela pessoa. Então, é também a morte de um sonho. Então, lidar com isso é muito difícil. O próprio fato do homem pedir desculpas, né, prometer que não vai acontecer o que já é esperado, faz com que essa mulher tenha uma esperança de que realmente não vai acontecer. Então, questões financeiras, questões emocionais, patrimoniais, perda, medo de perder a guarda dos filhos, por exemplo, de acontecer alguma situação de afastamento familiar, tudo isso pode fazer com que essa mulher tenha receio desse novo. O novo é sempre motivo de ansiedade, de preocupação, né? Então, tem medo dessa nova reação, dessa nova vivência que ela terá. E fica na esperança também que ele vai mudar, que ele né? vai mudar. É o que mais acontece. Exatamente. E dentro disso tudo, de um fenômeno, a gente está falando da questão de violência, dentro desse contexto de violência, a primeira coisa que vai ser minada pela agressão psicológica, principalmente, é esse conceito da mulher sobre ela, de que ela tem autonomia, de que ela tem condições de sair da situação de violência, de que ela é digna de admiração. Então, a autoestima dela, naquele momento, diante da agressão que ela teve, só de que eu sou incapaz, ninguém me ama, ninguém me quer e eu não vou ser melhor do que isso. Então, ela acaba se sujeitando por todos esses fatores. Às vezes, a própria sociedade, em algumas localidades, né, infelizmente, tem contextos em que a própria situação da sociedade de criticar já é um motivo para essa mulher manter-se nesse relacionamento. Monique, e quando procurar ajuda psicológica para enfrentar essa situação? A ajuda psicológica nesses aspectos, né, da violência, ela é de fundamental importância. Porque sempre que há uma situação de violência, a mais comum é a violência psicológica. Isso. E ela vai justamente fazer com que essa mulher criar mecanismos de que essa mulher não tenha forças para sair da situação de violência. Para começar, ela tem que aprender a identificar que aquele posicionamento do companheiro é uma agressão. Porque muitas das vezes ela acha que é o ciúme, que foi a bebida, que é normal, né, que ele questione a roupa, ou questione e afaste ela dos amigos, né, dos familiares. Isso é muito comum e é um tipo de violação de direito, um tipo de violência que às vezes a gente não percebe. É muito fácil, digamos assim, a gente, enquanto sociedade, perceber que um soco é uma violência física. Mas às vezes o marido dificultar o contato da mulher com a família, ou com amigos, ou questionar a roupa que ela veste, ou questionar que ela vai sair de casa sozinha, ou insistir para que ela não trabalhe fora, fique em casa, ou insistir para que ela não estude porque não é necessário. A depender de um contexto, isso já é uma violência. E a mulher às vezes nem identifica isso como violência. Muitas das vezes o profissional vai ajudá-la a quê? A identificar quais são as situações que realmente são de violência nesse relacionamento. O quanto que essas situações todas têm prejudicado sua autoestima, seu autoconceito, a sua autonomia, e a partir disso ajudá-la a buscar, né, a ter estratégias e ferramentas que possibilitem ela sair dessa situação de violência e romper esse ciclo de violência, né? E que ele, como o próprio nome diz, ele se repete. E em geral, quanto mais ele se repete, mais graves as situações de agressão serão. Então pode ser que no início seja uma fala, posteriormente seja um empurrão e possa chegar a uma tentativa de homicídio, por exemplo. E a gente ouve muito dizer, né? Quem bate uma, bate duas, bate várias vezes. A senhora acredita num arrependimento sincero de quem comete essas agressões? O arrependimento, aí a gente tem que olhar com questão assim, ver com muita atenção. Por quê? Dentro da situação da violência, é comum que o homem peça desculpas pela sua postura, né? Como a gente falou antes. Seja por medo de uma represália, ou seja por ter identificado que ele realmente agiu de uma forma indevida. Mas, às vezes, não depende só de eu perceber que eu fiz errado para eu conseguir controlar esse meu ímpeto de agir de forma agressiva, de não conseguir tolerar uma frustração, ouvir um não e que as coisas não sejam do meu jeito. Às vezes eu preciso mudar algumas coisas dentro de mim e entender que as coisas, por que esses padrões de comportamento acontecem para que eu possa modificar isso. Então, assim, a própria
ciência hoje em dia, né, a gente tem sido feito vários estudos, tanto das vítimas de violência quanto dos agressores, e percebeu-se que tem alguns fatores de comportamento e de diferenças individuais que podem contribuir e que o apoio psicológico ele pode também ajudar o próprio agressor a romper esses padrões de comportamento dele, né? Porque várias questões históricas, questões individuais podem estar contribuindo. E se eu não me atento a isso e identifico o que está contribuindo para que eu continue naquela situação de violência, dificilmente eu vou conseguir mudar a realidade sem mudar esses comportamentos. Às vezes, até no namoro, né, você está ali numa discussão e o namorado acaba empurrando, né, apertando um braço, aí depois acaba pedindo desculpa e fala que estava nervoso, né, e abraça, pede desculpa. Isso já é um alerta que esse rapaz tem um comportamento agressivo? É normal que as pessoas, de certa forma, se exaltem dentro de uma discussão. Não estou dizendo que ninguém, em algum momento, vai se atarar um pouco, vai ficar nervoso. Isso pode acontecer. Mas é diferente de eu ouvir alguma coisa que eu não gostei e tentar me colocar no lugar do outro, ou pelo menos não tentar me controlar para não falar alguma coisa que eu não deveria, do que eu agir sem pensar. Então, muitas das vezes, as agressões estão relacionadas a essa dificuldade de pensar antes de fazer, né? Então, assim, é um alerta, é interessante que a pessoa fique atenta. Não estou dizendo que todo mundo que foi grosseiro numa fala vai agredir. A gente não tem como... o ser humano ele é muito rico, multifacetado, né? E são únicos. Nem todo mundo se comporta da mesma maneira, as histórias de vida não são as mesmas e nem a personalidade. Porém, alguns comportamentos a gente tem, né, se isso acontecer, tem que conversar, tem que entender direito, para que não aconteça novamente, né? Talvez diante de uma reflexão honesta nesse primeiro momento, não aconteça novamente. Mas empurrar para debaixo do tapete não vai resolver, né? Vai resolver. E assim, se as discussões, né, continuarem tendo, né, esse tipo de empurrão, de aperto, já é um alerta, né? Sim. Porque, como nós conversamos anteriormente, a agressão em geral ela não inicia já do uso de uma arma ou de uma agressão física, né? Geralmente tem esse aumento de tensão, essas discussões, e é a dificuldade de fazer isso da forma mais efetiva, né? De resolver os conflitos e as diferenças de uma maneira adulta, madura e tranquila, que faz parte. Nós vivemos em sociedade onde todo mundo é diferente um do outro. A gente precisa aprender a lidar com as diferenças, né? Então, quando a gente não consegue lidar com essa diferença e eu quero impor o meu jeito e eu não reflito que eu preciso abrir mão um pouquinho também, a chance de ter um problema como esse é muito grande. Tem mulheres, inclusive, que não conseguem nem dialogar, né, com o companheiro, com medo de sofrer algum tipo de agressão, né? De falar assim, se eu falar isso, ele pode ficar nervoso. Muito complicado. É muito comum. E o que acontece também é que a situação de violência psicológica ela é difícil de você identificar, de você gravar. Muitas vezes a pessoa sabe só de uma frase, a frase por muitas vezes não expõe tudo que está por trás. Então a pessoa que vivencia e sente na pele, ela vai saber melhor do que quem está de fora. Então muitas das vezes a mulher também tem receio, né, de denunciar, ou tem receio de falar sobre isso, porque pela própria vergonha, né, que ela sente da situação a qual ela está submetida, de ser julgada, né, de ser recriminada, além da questão da vitimização, da violência mesmo, que tem toda aquela questão do prejuízo à autoestima e à autonomia da mulher, tudo isso pode contribuir para que ela tenha dificuldades, né, em se colocar e perceber aquilo e apontar. Medo de uma represária por parte do companheiro e medo também de se expor. Inclusive, tem muitas mulheres que apanham em casa, né? E morrem de medo do marido. Tem também a questão do filho, da dependência econômica. Mas o que faz a mulher ficar presa nessa relação? As situações de vergonha desse contexto, medo de algum
alguma represária por parte do companheiro por, né, questionar ou por tentar sair dessa situação. Às vezes, né, geralmente, as agressões, elas provocam limitações, né, emocionais e traumas psicológicos, né, severos. Então, tudo isso faz com que a mulher tenha receio. A questão socioeconômica, a dependência emocional, financeira, o lidar com esse relacionamento que foi almejado, né, essa concepção de família que ela tem, muitas vezes, com filhos dependentes, faz com que ela abra mão do seu direito de ser um indivíduo respeitado para ter o apoio, né, porque, às vezes, infelizmente, alguns homens condicionam isso, né? Se você se separar, né, não abertamente, mas tem um abandono paterno às vezes, né? Então, ela fica com medo do pai não pagar pensão, de não ser presente na vida do filho, e que ela sabe que isso vai dificultar a criação desses filhos, além de questões sociais. Então, tudo isso, muitas das vezes, a falta de conhecimento mesmo de uma rede de apoio, de serviços que possam auxiliá-la, da própria legislação, né, comumente conhecida como Lei Maria da Penha, e das medidas protetivas de urgência que podem ser colocadas, né, para protegê-la, tudo isso faz com que ela se mantenha nessa situação de violência. É muito, para quem está numa situação externa, que não está vivenciando, a gente encontra soluções muito mais fáceis do que quem está dentro do problema. Às vezes a pessoa fala assim, apanhou uma vez, tudo bem. Agora, apanhar várias vezes é porque já gosta, né? Muita gente que está de fora acaba falando, acusando, né, a vítima disso. Isso. E às vezes a gente fala isso, mas a gente não se preocupa, a gente enquanto sociedade, de perceber que talvez existam aspectos econômicos, às vezes essa mulher, ela tem concepções conservadoras ou religiosas que também influenciam nesse posicionamento dela, né? Esse receio de, às vezes, ser julgada ou ser exposta, né, sua intimidade. Às vezes isso conta mais, né, e o receio dessa nova etapa de vida, né, fora de um casamento, fora desse contexto todo, e medo dos filhos ficarem contra ela, por denunciarem o pai, entre outras coisas, podem fazer com que a mulher se mantenha na situação de agressão. E as consequências psicológicas, né? Quais são essas consequências dessas mulheres que vivem esse tipo de violência dentro de casa? A mulher que é vítima de violência, ela vai ter diversas implicações psíquicas, né, desse fenômeno que é traumático. Então, a autoestima dessa mulher vai ser prejudicada, o seu autoconceito, às vezes até a sua crença naquilo que ela sente. Porque é muito comum que, dentro do contexto de violência, o homem insinue que as suas percepções não são confiáveis. Você está inventando, você está enlouquecendo, né? Muitas mulheres falam... louca, A gente sabe que fala esse tipo de coisa. Então, diante de todo um sofrimento, às vezes a mulher fala, mas eu não vou dar conta sozinha. Isso acaba com a autoestima dessa mulher. Muitas vezes ela tem já uma dependência financeira, mas nem sempre é financeira e econômica. Não é porque tem um sentimento pela pessoa, mas ela já não acredita na sua capacidade de lidar com o problema. Além disso, a gente sabe que esses contextos traumáticos todos podem levar a mulher a estabelecer, né, até problemas com o uso nocivo de álcool, né, e outras drogas. Isso está relacionado também a transtorno de estresse pós-traumático, depressão, entre outras situações. O que é um estresse pós-traumático? O transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno psiquiátrico que ele é relacionado a um evento traumático anterior. Então, isso pode ser uma situação de violência doméstica, pode ser uma situação de abuso sexual, pode ser um assalto, né? Tudo isso pode ocasionar. Então, diante de um fato traumático que me desencadeia situações ansiolíticas, de medo, de preocupação com o meu bem-estar físico e mental, isso pode provocar em mim um pico de ansiedade intenso e, a curto prazo, né, pouco tempo depois de um evento como esse, eu ter dificuldade para dormir, alteração do padrão de sono, entre outras questões, né? Isso é comum. Então, muitas vezes a mulher que passa por esse tipo de violência, a gente percebe uma alteração de peso, dificuldades para dormir, tendo que muitas vezes recorrer a medicações para conseguir descansar, pesadelos,
várias situações como essa, além da depressão propriamente dita, né? Que é uma gama muito grande, que pode também acontecer nesses casos. Infelizmente, Monique, até depois do término da relação, né, a violência pode continuar ou até aumentar, né? Com o maior risco de ser assassinada pelo marido até ocorre depois da separação. Então, como fazer assim, um amigo ou um familiar, né, para poder ajudar a mulher que está sofrendo com esse problema? Como a gente comentou, né, como eu comentei um pouco antes, a questão da violência, ela faz com que aquela mulher não acredite muito na capacidade dela de sair dessa situação. Por isso é importante esse apoio psicológico para ajudá-la a criar estratégias que permitam a ela sair dessa situação atual de violência. A família e a sociedade, ela pode contribuir, claro, dentro da sua capacidade. O poder público ele tem que agir, a gente precisa de políticas públicas que atuem nessa situação. Nós precisamos de uma polícia para defender essa mulher, da justiça, as medidas protetivas são essenciais. Por mais que a gente saiba que muitos homens não cumprem as medidas, elas ainda assim são um papel, são um avanço muito grande. Por quê? Sem a medida, a gente iguala essas mulheres aos crimes comuns. A gente sabe que é um contexto específico. Uma coisa é você passar por uma violência com uma pessoa que você não convive e outra coisa é você esperar ou temer uma agressão da pessoa com quem você dorme. Então, até essa situação da proximidade também tem um impacto negativo, né? Uma preocupação até maior. Porque eu sei que a pessoa que causou a agressão está próxima. Não é uma pessoa que talvez vá pular o muro da minha casa e fazer alguma coisa. Então, tudo isso interfere. A pessoa, os amigos, os familiares, eles têm um papel importante, porque como a mulher ela está se sentindo fragilizada dentro de uma situação de violência, esse familiar ele pode dar aquele ombro amigo mesmo, de falar, eu vou contigo. Você está com medo de ir na delegacia? Eu vou com você. Está com medo de ligar para a polícia? Qualquer coisa liga para mim, qualquer coisa desabafa comigo. Vamos procurar um serviço, vamos procurar a unidade de saúde, vamos procurar a rede de proteção que possa te apoiar. Porque muitas das vezes o medo que ela tem de ser vista, de se expor e ter vergonha da situação que ela está vivendo, ou de não contar com o apoio da família, ou de ser julgada, isso influencia ela continuar nesse contexto. É muito importante, né, o apoio da família, do amigo, até uma forma de encorajar, né, essa mulher. Tem um outro fato importante também, que é a relação abusiva, né, onde o companheiro faz a vítima acreditar que ela não é inteligente, atraente, que ela não é bonita e nem capaz. Ainda a insistência em se colocar culpa na vítima em tudo que dá errado nessa vida, né? Falar, isso dá errado porque a culpa é sua, né? Mesclando crueldade e generosidade, pois apesar disso, ele ainda ama. Esse tipo de relacionamento também se enquadra numa violência doméstica? Se esse contexto que você está falando, né, vamos traduzir isso aí como exatamente o que acontece, isso é uma descrição da violência psicológica. Ela está tipificada dentro da Lei Maria da Penha, né, é um dos 5 tipos de violência que são citados lá, que é justamente isso, diante de uma desqualificação, de uma agressão, de uma conduta de recriminar ou ridicularizar alguma coisa com relação à mulher, isso faz com que ela se sinta dessa maneira, né? A autoestima dela é prejudicada, a sua capacidade de se ver enquanto um ser humano que merece ser respeitado. Ela começa a acreditar que aquela fala dessa pessoa é a real. Então, isso tudo é o que exatamente configura a violência psicológica. E ela é uma agressão que é muito séria às vezes. As pessoas têm a tendência a normalizar dentro de um relacionamento esse tipo de conduta, mas pelo contrário, um relacionamento a gente deve dar apoio um ao outro e não puxar a pessoa para baixo, né? E é isso que está acontecendo nesse caso, é a violência psicológica em si. Que isso te sirva, né, de alerta a muitas mulheres que vivem isso, né, que o companheiro gosta de colocar a autoestima dela lá embaixo, né, de desmerecer, de falar que ela não está bonita, né, de criticar, mas ao mesmo tempo fala,
eu te amo, meu amor, né? De pegar assim na barriguinha e falar, oi, minha gordinha. E criticando, né, inferiorizando ela para ela se sentir mesmo assim refém dele, né? Falar assim, eu tô com ele é muita areia no meu caminhão, né? Exatamente. Então tem muito homem, isso é um relacionamento abusivo e às vezes a pessoa não se dá conta disso e depois já tá passando aí por traumas e problemas psicológicos. E as consequências desse tipo de agressão, elas perduram por muito tempo, né? Então, assim, além dessa agressão, ela ter a dificuldade da mulher aceitar, né, que aquilo é uma agressão, ela, por estar tão fragilizada, age como se isso fosse normal e tem o receio de falar daquela pessoa justamente por isso. Eu tenho tantos defeitos, ele é tão bom comigo, porque ele me manda flores depois de ter agredido, né? Então, mais uma vez, aquele ciclo que ele volta a acontecer. E a questão da agressão psicológica, por não deixar marcas físicas, muitas das vezes a mulher tem receio de procurar a justiça. Mas ele não me bate, né? Mas ele não me bate, eu nunca fiquei com nenhum hematoma. Se eu for à delegacia, ninguém vai dar credibilidade. Na verdade, vá, denuncie, porque também é um tipo de violência. Não é porque a marca não está física no corpo que ela não está em você. Então, essas marcas psicológicas, elas muitas das vezes demoram mais para ser sanadas do que um hematoma, né? Muitas mulheres que vivenciaram, né, situações de violência, tanto física quanto psicológica, elas costumam dizer, né, já me disseram isso, a própria literatura, que o adoecimento físico, depois de um tempo você sara. Você vai ter lembranças da situação, mas o que dói é que foi aquela pessoa que você amava que fez isso contigo. Né? São as palavras que foram ditas. Isso marca mais tempo do que o hematoma, que ficou por 7 ou mais dias. Monique, e como recuperar a autoestima, né, dessa mulher que passa por esse tipo de situação? Essa mulher ela vai precisar de apoio, né? Ela vai precisar de apoio da família, dos amigos. Por isso é tão importante, né, que a sociedade veja a situação de violência doméstica com a seriedade que é necessária, sem julgamentos da vítima, né? A gente tem que tratar com seriedade as denúncias de violência. A polícia deve investigar, né, para que aquilo que aconteceu, que foi um crime, seja responsabilizado. E essa mulher ela tem que ser encaminhada, né, à rede de proteção. Nós temos delegacias especializadas em alguns municípios, né? Temos varas específicas para esse tipo de violência contra a mulher, né? A vara crime da cidade, onde nós podemos, né, pode ser requisitada essas medidas protetivas, né? Tanto a própria mulher pode ir à delegacia para registrar a ocorrência e nesse ato já solicitar a medida, né? Em alguns casos, o próprio delegado ele já consegue essa solicitação dessa medida de emergência. Então, a princípio, a medida protetiva, ela vai tendo elementos que a fundamentem, já é uma garantia, ela sai em um prazo curto. Posteriormente, vão haver audiências, né? Vai ter um processo todo e que pode haver alguma modificação. A mulher, é importante que faça a denúncia, que ela seja encaminhada para o serviço, para acompanhamento psicológico, para a rede de proteção, para serviço da assistência social, que podem beneficiá-la. Não é porque a pessoa tem um poder aquisitivo que ela não pode ser beneficiada da assistência social ou da saúde pública, né? Então, a gente precisa dar todo o suporte para essa mulher, para que ela tenha condições de ressignificar, de unir forças, né, de ter apoio para sair dessa situação de violência. Como o trauma decorrente de violência doméstica pode afetar a pessoa? É possível superar esse trauma? Sim, é possível e necessário que se faça, se tenha esse apoio, né? Porque o que acontece? A mulher que ela é vítima de violência e ela não encontra esse suporte, a gente vê um fenômeno e às vezes, até em redes sociais, na internet, a gente ouve falar disso, né? Que a mulher saiu de um relacionamento abusivo e ela acabou estando em um novo relacionamento abusivo posteriormente. E a mesma coisa, homens que em um relacionamento agrediram companheiras, posteriormente acontece novamente. Porque são aqueles aspectos que a gente falou, né? Essas questões individuais que precisamos visualizar. Então, aquela mulher que sofreu violência, ela está fragilizada emocionalmente, né?
ela muitas das vezes foi vítima de uma violência psicológica, ela não acredita nela mesma, ela não acredita num suporte, numa rede de apoio. Então, ela, por vezes, acha que se um novo companheiro, ele novamente fizer alguns comentários que a deixam envergonhada, que a deixam triste, né, que fazem com que ela se sinta desvalorizada, ela não vai identificar aquilo como algo errado. Se é uma coisa que eu sinto que eu não sou, que eu não tenho qualidades, ou que eu sou feia, ou que eu sou burra, ou sou incompetente, ou sou uma péssima mãe, se alguém me falar isso, eu vou ter como realidade, e aí tem o risco de novamente a violência psicológica acontecer e outros tipos de violência. Então é importante que essa mulher tenha o apoio, né, psicológico, o apoio da rede de proteção, amparo judicial, né, e apoio da família e dos amigos, para que ela veja que aquela situação não é uma situação que é merecida para ela, que ela merece mais do que aquilo, né? Que ela pode sim, com o apoio, sair da situação de violência e ter uma vida digna, de respeito, de felicidade, que é o que todos os seres humanos merecem, né? Com certeza. Monique, e uma mulher que não tenha condições, né, de ir no psicólogo particular, existe algum amparo, né, algum serviço público para esse tipo de problema? Nós temos, né, uma rede de apoio às mulheres vítimas de violência. Então, aquela mulher que ela se encontra numa situação de violência e precisa de um apoio, ela pode sim procurar o psicólogo clínico para fazer uma psicoterapia e trabalhar todas essas questões que nós falamos. E, além disso, ela pode procurar a rede pública, né? Existem serviços, né, como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que são presentes em vários municípios, o Centro de Referência de Assistência Social, as unidades de saúde, centros de saúde da mulher, que oferecem apoio jurídico, psicossocial a mulheres em situação de violência. Além disso, existe também um canal onde podem ser feitas denúncias relativas à violência contra a mulher, que é o Disque 180, onde tanto a mulher pode procurar apoio, quanto pessoas da sociedade civil, amigos e familiares que têm conhecimento de uma situação de violência e que, por vezes, querem denunciar, mas não querem falar, né, se identificar por medo de represálias ou coisas do tipo, podem recorrer a este e-mail, onde vai ser acionada a Secretaria de Política para as Mulheres, e uma rede toda vai ser articulada, o Ministério Público, para dar apoio a essa mulher, para que ela saia da situação de violência. Então, o acompanhamento psicológico, o apoio psicológico é fundamental, e o psicólogo clínico particular, né, vai poder ajudar muito, assim como a gente tem nos serviços públicos também equipes que não fazem necessariamente a psicoterapia, mas vão poder apoiar essa mulher nesse momento de dificuldade com orientações e apoio para que ela saia da situação de violência. Muito bom. Então, gente, a gente encerra aqui hoje o programa, né, com a psicóloga Monique Frota. Foi um programa de entrevista super interessante. Eu acredito que depois, né, da entrevista que a gente fez na semana passada, né, com a promotora de justiça, falando sobre as questões judiciais que sofrem violência doméstica e assédio, e agora as consequências psicológicas, né, com a psicóloga Monique Frota, que a mulher agora já está bem esclarecida, né? Assim, acho que não falta mais dúvidas de que a gente pode recorrer tanto na justiça quanto ao psicólogo, né? Ter esse suporte aí, gente, porque quem está sofrendo esse tipo de violência pode ter certeza que não está só amparado pela família, pelos amigos, não, mas também por um profissional capacitado. Eu queria agradecer o convite, foi um prazer enorme vir aqui hoje, né, estar aqui presente nesse momento, né, para falar de um tema que é tão importante, acho que tão fundamental. Por mais que a gente fale sobre violência doméstica e outras questões, né, de violência, é muito importante ter esses locais de trazer informações, de trazer esclarecimentos, porque as pessoas que estão em situação de violência, como as mulheres, né, em situação de violência conjugal, entre outras, elas comumente se sentem sozinhas e desamparadas. Então, encontrar informações de como isso acontece, do que elas podem sentir
a gente sente que se pertence e que as pessoas nos entendem. E isso muitas das vezes é o que a mulher precisa para procurar ajuda. Então eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. A psicologia é muito ampla, né? Tem muitos temas ainda importantes que vamos abordar aqui. E eu quero a sua presença aqui no meu programa para a gente estar falando também de outros temas, né? A gente está, esse mês de março, bem voltado para a mulher, né? Que foi o mês da mulher. E foi assim, trouxe profissionais especialistas no tema e foi muito bom. Eu acredito que quem está aí do outro lado também tenha gostado bastante da entrevista. E eu já tô fã, né? Porque eu assisti as outras entrevistas e estou encantada. É um prazer enorme. Me coloco à disposição. Espero poder contribuir nesses momentos. Muito obrigada a todos.